I'm buzzing, let's drink up. Your death look like big fun. Come on, let's get it on. Like that Marvin Gaye song. I'm stunning, you love it. Come on, give me something. I know that you want it. Come on, give me something. The night is young and so are we. Então, para começar a aula de hoje, eu vou iniciar fazendo a costura do centro-costas da saia. A princípio, na modelagem, eu ia colocar zíper no centro-costas, porém depois eu desisti, depois do corte, né? Eu desisti porque essa malha, ela é uma malha tweed e tem bastante elasticidade. Então eu fechei o centro-costas, você pode deixar sem costura. Depois disso, eu uni frente e costas pelas laterais. Reparem que estou tendo bastante cuidado em alinhar a estampa da listra, né? Para poder ficar bem bonitinha, bem harmonioso. E eu fechei as duas laterais. Eu havia comentado também na modelagem que talvez a saia ficasse um pouco larga e eu preferia mesmo que ela ficasse um pouco maior para eu poder ajustar na prova do que ficasse justinho. Então vocês já vão ver um ajuste aí. Estou fechando o centro-costas da parte de cima do casaqueto. Vou unir depois com o ombro da frente, ali nos ombros, né? E eu vou começar já a fazer a montagem da manga. Eu não me lembro na modelagem se eu tinha falado que ela tinha que embeber, mas se precisar embeber, fazer uma prega... Embeber é mais quando você vai fazer em tecido plano. Como eu tô fazendo em malha, se eu precisasse ajustar essa manga, eu teria fechado uma preguinha, tá? Mas não foi necessário, eu dei uma leve esticadinha na manga e encaixou direitinho ali na cava, tá? Aí eu vou fechar toda a lateral da manga até embaixo, tá? Na lateral da peça. Então, eu encaixo a manga e fecho a lateral. Faço dos dois lados. Bom, depois que eu fiz essa montagem inicial, né, fiz essas costuras de união das peças, eu já consigo fazer uma prova. Então, como vocês estão vendo, eu fiz a prova nela com a peça com avesso para fora e eu fiz todo o ajuste ali com o alfinete. Ajustei mais nas laterais e também no centro-costas. Como eu falei para vocês, essa malha cede bastante, então eu consegui apertar um pouquinho. Então é sempre bom assim, na dúvida, deixa a modelagem um pouco maior, porque você consegue ajustar, do que você deixar a peça muito justinha e você não consegue emendar tecido depois, tá bom? Então depois do ajuste, a peça ficou bem certinha ali, tá vendo? Bom, ficou ali bem certinha, já viu o comprimento da peça, como é que ia ficar e tudo certo. Voltando para a máquina agora, eu vou fazer o ajuste do revel, né? Então o revel ele foi cortado lá, né, com o primeiro tamanho. Como eu ajustei, eu preciso ajustar o revel também. Então eu tirei no centro-costas, unindo ali no centro-costas, estou tirando um pouquinho agora na lateral da frente, para ficar, né, na medida da cintura final agora ajustada. Aí eu vou unir direito com direito do revel pelas laterais, tá? O centro-costas já está fechado e já vou fazer um chulhado ali na parte de baixo. A malha ela não vai desfiar, mas eu gosto de fazer esse acabamento para ficar mais bonitinho. Então, depois que o revel tá ali finalizado, eu coloco ele com o direito para a peça e vou fazer uma costura no contorno da cintura. Não precisa entretelar, não precisa nada disso, tá? Então, o revel ele é bem prático para essas peças que não tem muito pesponto, muito acabamento, como no tecido plano. E principalmente quando não tem zíper. Agora, para o acabamento da barra, eu também fiz um revel para barra da saia. Presta atenção agora, eu fiz um revel de 6 centímetros de largura, sendo que aqui na frente, um dos lados, eu tenho um corte, né? A gente fez ali uma fenda. Então, se você também vai fazer esse detalhe, é preciso se atentar e fazer esse acabamento aqui, ó. Cortei o direito com direito, olha, nessa posição aqui, né? E a parte que tem o recorte eu subi um pouco. Então, eu subi ali, ó, fazendo o contorno do recorte, tá? Então, tem que ficar com esse formato. Então, eu fiz aqui uma parte para frente, ali o meu revel inteiro, e o revel costas só mesmo ali acompanhando toda a barra com 6 centímetros de largura. Depois disso, eu vou fechar as duas laterais. Lembra que como eu ajustei as laterais da saia, eu precisei tirar um pouquinho também no revel da barra, tá? Eu fiz o chulhado contornando toda a parte de cima do revel, tá? A parte superior e fechei as duas laterais. Agora, eu vou encaixar o revel na saia, nessa posição aqui, ó. Coloco direito com direito, né? Puxa a saia para dentro do revel. Tá vendo que essa parte elevada aqui, né? Esse diferencial, esse degrau, vou dizer assim, da abertura da fenda, fica ali para cima, tá? Então, eu encaixo direitinho alinhando as duas laterais e vou fazer o contorno em toda a barra da saia. Então, vai ficar nessa posição mesmo, tá? Só que quando eu for costurar, eu tenho que ter a visão da saia, porque é na saia que tá o recorte da fenda, não é no revel. Então, eu venho costurando todo o contorno da barra, né? E agora, quando eu chego ali no recortezinho, eu venho contornando, então, o revel. Assim é muito mais... O revel não, a fenda. Assim fica muito mais seguro de costurar do que se você tivesse feito já o recorte no revel, tá bom?
Então, contorna girando tudo. Se você estiver fazendo em tecido plano, você vai fazer isso na reta. Como eu estou usando uma malha, eu estou fazendo todas as peças direto aqui no overlock. Então, ó, depois que eu costurei o revel na barra, eu vou revirar tudo. Então, eu jogo tudo para dentro, ajeito as quinas. Então, com a pontinha da tesoura, eu ajeito a quina ali para tirar todo o excesso de tecido e jogo tudo para dentro, tá? Daqui a pouco eu vou finalizar isso aqui lá na reta. Ficou assim, ó. E a parte de dentro assim. Então, eu vou deixar de lado aqui um pouquinho e vou trabalhar o revel do casaquete. Então, nessa parte reta aí, ó, que não é o centro-frente, eu vou passar um chuleado também. E vou unir também com o revel costas. Só que antes eu vou fazer o chuleado no revel das costas, na parte de baixo. Agora sim eu vou unir pelos ombros. Então, primeiro eu faço a montagem da peça externa e depois eu faço a montagem da limpeza. Então, eu vou juntar ombros do revel costas com o revel frente ali com uma costura. Depois disso, eu venho para fazer a montagem da limpeza. Então, tá aqui a minha peça da frente, ó, do casaqueto. Eu já vou alinhar o centro-frente do revel com o centro-frente da peça externa. Perceba que eu vou deixar o comprimento do revel no mesmo comprimento da peça externa. Vou contornar centro-frente, todo o decote até chegar no outro lado. Quando a gente faz uma peça em tecido plano, é legal a gente fazer uma diferençazinha ali, então o revel ele fica um pouco mais curto. Mas aqui na malha não tem problema você deixar do mesmo tamanho. Quando eu terminar de contornar tudo, eu já viro meu revel para o avesso e já faço o chuleado também na barra. Porque todos os acabamentos de bainha eu vou fazer na reta, não precisa fazer na galoneira, porque não é uma peça ajustada no corpo, tá? Então, a bainha que ela não vai esticar, uma peça que não vai esticar para você vestir. Faço também o chuleado na boca da manga, tá? Para fazer a bainha ali da manga. Agora, para finalizar aqui os acabamentos na reta. Se você tem etiqueta de marca, como eu coloquei ali a etiqueta na parte de trás do revel da saia, tá? Então, no revel costas. E eu vou fazer um pesponto com a margem de um pé de sapatilha, só na parte de cima da cintura. Então, eu tô usando um calcador de teflon. Se você estiver usando máquina doméstica, também pode usar o calcador de teflon, porque ele vai deslizar melhor na malha, não vai ficar esticando nem esgaçando. Então, eu tô usando a agulha 14, linha normal, não precisa colocar fio de overlock na bobina, tá bom? Essa peça não vai esticar igual uma legging para entrar. Então, ó, vou deixar aí a parte de cima chuleada não, pespontada. E também vou pespontar a parte de baixo. Só que primeiro eu faço um pesponto também com a margem de um pé de sapatilha ali. É cerca de 1 centímetro. Bem na bordinha, para essa parte ela não ficar fofa, né? E o acabamento ele ficar bem presinho dentro da peça. E depois na sequência vocês vão ver que eu vou pespontar a borda que ficou para dentro. I wanna live your life. I wanna dream your dreams. Lick the moons, catch them stars in the night. Every superpower that is yours will be mine. I'll be that it girl, pouting mouth, crossing the line. Então agora eu vou prender a margenzinha que fica solta, né, do revel na barra, porque senão quando essa saia vestir no corpo, esse revel vai cair e vai aparecer do lado de fora. Então tem que deixar ele bem presinho mesmo no avesso. I do the same, I'm a sinner. I do the same, I'm a sinner. I wanna live your life. Então agora eu vou fazer a finalização também da limpeza do casaqueto. Eu coloquei a etiqueta no revel costas, então só vou fazer ali a virada, né,
do decote da frente, jogando o revel para o avesso. Lembrando que é um acabamento, gente, é um acabamento de uma peça mais informal, né? Não é um casaqueto, um blazer, um acabamento de uma peça de alfaiataria tradicional. Então é bem tranquilo de fazer, você consegue fazer também usando o zigue-zague da máquina doméstica, tá bom? Agora ali na bainha eu já viro 2 centímetros para cima, viu? Para iniciar então o pesponto na borda do casaco, para fazer esse acabamento. Então eu venho pespontando o centro-frente, o contorno do decote frente, contorno do decote costas, até chegar lá no outro centro-frente que eu também já faço a virada. Então, chegando aqui, olha, já no outro centro-frente, eu já faço a viradinha de 2 centímetros e já emendo na bainha, não finalizo a costura. Aí eu faço todo o contorno ali da barra. E agora eu finalizei a bainha. Só que eu preciso agora fixar o revel costas, começando ali pela costura do ombro. Eu vou fixar o revel costas ali para ele não ficar pulando para fora. Prontinho. É só finalizar agora com a bainha da manga, fazer uma abertura da casa de botão de um lado e pregar o botão do outro. Eu comprei esses botões aqui na Shopee, vou deixar o link para vocês aqui, se vocês quiserem comprar igual, é de 2,5 centímetros, é de plástico, bem bonito, então dá para deixar uma carinha bem bonitinha na peça, mas pode usar um botão comum também, tá? Não se esquece de comentar o que você achou, né? Porque as meninas se esforçaram para fazer uma performance bem bonita para vocês. Comenta aqui, deixe seu comentário, deixe seu like e te espero no próximo vídeo. Beijo, tchau! Let's get it on like that Marvin Gaye song. I'm stunning, you love it. Come on, give me something. I know that you want it. Come on, give me something.